Salve, salve. Eu vou passar um som aqui agora, um pedacinho, que conta um pouco da história do Paraisópolis, né? Uma história que tem algumas divergências, né? Com relação ao tempo que tem a quebrada, né? Uns falam que tem 100 anos, outros falam que tem menos. Baseado em algumas coisas que eu li, pesquisei na internet e li, eu fiz esse som, né? Uns falam que a quebrada existe desde 21, outros falam que é a partir da década de 40, outros falam que a comunidade começou a surgir na década de 70, então não há um consenso em um ano preciso, né? Eu cheguei aqui em 78, né? Tinha pouquíssimas coisas, né? Uma casinha aqui, uma casinha ali, não tinha água, não tinha luz. E pelo que eu li, Paraisópolis em 1921, ele foi, na realidade era chamado Fazenda Morumbi, né? E foram feitas várias divisões de lotes para os bacanas do Morumbi construir uma área nobre, né? Só que por falta de infraestrutura, muitos não quiseram construir aqui e abandonaram seus lotes aqui. Alguns construíram, mas a grande maioria não aproveitou o lote e preferiu não construir aqui, né? E esses lotes abandonados, né, foram ocupados pelos nordestinos que vieram para São Paulo em busca de trabalho, né? E igual eu falei, existe essa divergência de opiniões com relação às datas, né? 1921, quando foi feito os lotes, década de 40, década de 70. Então não há um consenso com relação a isso, né? Pelo que eu li, né? Eu tô falando aqui do que eu li, tá? Porque eu cheguei aqui em 1970, então de 1978, perdão. Em 78, então antes disso é só o que a gente lê, né? Vou passar um trechinho para vocês entenderem mais ou menos. Vou falar da história da quebrada, que começa com a divisão da antiga Fazenda do Morumbi em 1921, com a criação de alguns lotes para um loteamento de residências de alto padrão. Mas a área não foi completamente urbanizada e a partir de 1970 começou a ser ocupada de forma informal e virou a segunda maior favela da cidade, com mais de 100 mil habitantes. A favela é conhecida por sua forte identidade cultural, com associações de moradores e iniciativas comunitárias. Favela querida nascida aqui, no meio dos bacanas do Morumbi. Contrastes bem diferentes, riqueza e pobreza nunca batem de frente. A área de Paraisópolis fazia parte da Fazenda do Morumbi, que foi dividida em lotes em 1921, com a intenção de criar um loteamento de luxo. A falta de infraestrutura e a não utilização de muitos dos lotes por seus proprietários levaram à ocupação informal da área a partir da década de 70, com a chegada de famílias em busca de moradia e oportunidades de trabalho. Favela querida nascida aqui, no meio dos bacanas do Morumbi. Contrastes bem diferentes, riqueza e pobreza nunca batem de frente. Paraisópolis cresceu rapidamente, enfrentando desafios como falta de saneamento, transporte